Saúdo a todos com a paz de nosso amado e Salvador Jesus. Agradecemos a Deus por mais um dia, agradecemos a Ele pela vida e por tudo, enfim. Louvamos por essa oportunidade de gravar ao vivo mais essa live. Sei que o Senhor Jesus está conosco para nos ajudar, para nos proteger, para nos guardar de maneira toda especial. Eu gostaria de citar o nome de todos vocês que já estão chegando à rede social conosco para cultuar ao Senhor, esse culto doméstico. Já juntamente a minha esposa, tivemos um período de oração e conosco agora o Ariel, cinegrafista, e com certeza nós estamos reunidos para adorar a Jesus. Adore a Ele, porque vale a pena adorar o Senhor. Tudo que temos, rendemos a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não é, meu amor? Vamos servir a Jesus todos os dias da nossa vida, alegre, servindo ao Senhor, porque eu reconheço a soberania dEle na minha vida e sei que até aqui muitos têm me frustrado, mas Jesus não frustra ninguém. Talvez eu mesmo tenha frustrado pessoas, mas Jesus não nos frustra, porque Ele tem um sentido real para a nossa felicidade todos os dias da nossa vida. Experimente a Ele na sua fé, na sua confiança, em tudo aquilo que você precisa. Tenha certeza, o Senhor Jesus, Ele te dá vitória. Como diz o salmista no Salmo, ele disse assim: entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, que Ele tudo fará. E hoje nós vamos fazer uma reflexão bíblica, vamos passar por vários textos bíblicos, falando sobre o valor de uma alma impagável. Uma alma caríssima. E olha, tenha certeza, você é essa vida que tem valor para Deus. Talvez alguém não reconheça o valor que você tem, mas Jesus pagou um alto preço por você, por mim, por nós. Vamos cantar o hino da nossa harpa cristã, o hino de número 171. 171. Este hino, louvamos ao Senhor, e neste louvor nós vamos entender o amor de Jesus pela nossa vida. Louvamos a Deus por cada ministro que o Senhor nos deu neste campo, são quase uma centena. Eu gostaria de citar o nome de todos vocês, mas olha, sei que você está guardando tudo aquilo que o Senhor Jesus te deu para exercer na obra dele. Então, sejamos gratos ao Senhor por fazer a obra dele. O hino de número 171, vamos cantar. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos cantar, vamos louvar a Deus, mesmo que nós estamos em casa, mas nós não podemos deixar de louvar a Deus. Vamos cantar para louvar e bendizer o santo e maravilhoso nome do Senhor. Não preocupe, Deus está conosco. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O
Salvador já veio em mim morar. A palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Eu quero deixar o Salmo 84 para a meditação dos meus filhos, dos meus netos e também do meu netinho e da minha netinha que eu tenho aqui, a neta do pastor Juscelino, que é minha bisneta. Eu quero deixar o Salmo 84 para as meninas do Círculo de Oração, para toda a igreja. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátrios do templo, de Deus, ó Senhor, com todo o meu ser. Canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos meus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvor a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem força e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte de Sião. Quando eles passaram pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fonte de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênção. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoe o nosso protetor, o rei que tu escolheste. É melhor passar um dia no templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus.
O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem, e o que é certo lhe dá tudo o que é bom. O Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Amém. Glória a Deus por este salmo que alimenta na vida da gente a saudade, está cultuando ao Senhor, mas por questões de normas das autoridades sanitárias, não aglomeramento. Nós entendemos que precisamos de, na verdade, obedecer às autoridades constituídas, mas venha comigo cultuar no culto doméstico, na sua casa mesmo, adorando a Jesus através dessa rede social. Eu não estou te vendo, mas Jesus está contemplando esse momento que você está separando para ouvir da palavra de Deus, que tem hoje como reflexão o valor de uma alma, reflexão bíblica. Alguns textos bíblicos vamos ler e fazer uma reflexão rápida, o valor que nós temos para Deus. Olha o que o evangelista São Marcos escreveu no capítulo 8, versículo de números 34 até o versículo de número 38, que diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus queridos, uma reflexão bem rápida. Jesus disse: se alguém quiser vir após ele, tem que negar a si mesmo. Olha que coisa, parece assim, gente, então a gente não tem que viver, a gente tem que ter essas regras, mas tenha certeza, Jesus Cristo, ele nos deixou a sua constituição, as normas, as regras para a gente viver melhor, não viver simplesmente a vida cotidiana, mas viver também a vida espiritual, viver também para a vida eterna. Negar-se significa entregar a direção da vida a Deus e considerar que Ele tem o controle dela. Não somos mais nós que ditamos as regras, mas devemos estar prontos para viver aquilo que Deus nos designar. Que coisa linda e maravilhosa! Deus nos fez seres com livre-arbítrio, dotado de livre-arbítrio. A gente pode escolher o que queremos ou o que não queremos. Então Deus quer que nós escolhamos viver a vontade dEle, reconhecer a soberania dEle, ter certeza que Ele está no controle de tudo. Então, por isso, não precisamos ter medo, não precisamos preocupar, obedeçamos a Deus e temos certeza que Ele vai estar cuidando, Ele vai estar dando vitória. Há um ditado muito normal, dizendo assim que Deus quer o coração. Meus queridos, isso é um absurdo, Deus querer simplesmente o coração. Olha o que Deus ordenou que Paulo escrevesse, né, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo número 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o homem pleno, ele é corpo, alma e espírito. Muitas pessoas valorizam somente o lado físico, mas devemos também valorizar o lado espiritual. Então tem que ser plenamente irrepreensível, ou seja, plenamente
ser uma pessoa que não precisa ser repreendido, plenamente repreensivo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Veja que a ligação das coisas material vem corpo, alma e espírito. Quando fala espiritual, vem de Deus, o nosso espírito e a nossa alma e ao corpo. Então veja que o espírito é nosso bom relacionamento com Deus, o nosso corpo tem um relacionamento com as coisas materiais e nossa alma está no meio como um fiel de uma balança. Então, se há uma tendência para as coisas da carne, as coisas mundanas, também a alma se liga. Se há também uma tendência para o lado espiritual, então a alma também se liga. Que coisa maravilhosa! Nós temos que ser temperados, nós temos que ter moderação na nossa vida, não simplesmente atuar só no lado físico da história da vida, esquecer do lado espiritual. O lado espiritual tem importância na nossa vida, sim, porque aqui tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Veja que Deus quer de nós uma vida plena, servindo a Ele, no nosso comportamento. O nosso comportamento inclui o nosso falar, inclui o nosso vestir, o nosso relacionamento com as coisas que são compromissos aqui e também com a vida eterna. Então precisamos fazer a vontade de Deus, descobrir o verdadeiro significado da vida, o que na filosofia há sempre essa indagação: quem eu sou, de onde vim, para onde vou? Meu Deus, nós somos um projeto de Deus. A vida humana não é um fruto do acaso, não. É tanto que você pode observar, se você olhar a estatística, você vai ver as cidades que têm mais homens do que mulheres, principalmente cidades pequenas. A outra cidade, as grandes, têm mais mulheres do que homens, porque na verdade as mulheres vivem um pouco mais porque elas se cuidam. Então a vida delas vai um pouco mais do que a vida do homem. Mas quando você olha no contrabalanceado, veja que a vida é um projeto de Deus e não somos fruto do acaso. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, ou macho e fêmea os criou. Então, não foi macho e fêmeas, ou fêmea e machos. Não, Deus criou homem e mulher. E isto está aí, a humanidade, que é um exemplo que você pode analisar isso na estatística. Meus queridos, a vida, ela tem sentido espiritual e eterno. Olha o que Tiago disse na sua epístola, no capítulo 4, versículo 13 a 15. Ei, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Olha que coisa linda. Veja aqui neste texto, né? A vida da gente é tão passageira, como um vapor. Tiago compara isso aí. Então, devemos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Se Deus quiser, faremos isso. Se Deus quiser, contrataremos. Se Deus quiser, faremos. E se vivermos. Então, meus queridos, nós precisamos estar na dependência de Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia Sagrada é para nós a constituição de Deus, é a palavra de Deus, é a nossa bússola que conduz ao rumo certo, ela norteia a nossa vida, a palavra de Deus. Se você não considera a palavra de Deus,
Olha, por que você não conhece? Por que você não tem experiência? Mas quem tem essa experiência ama essa palavra, ama de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, Jesus chamando a multidão, diz: olha, quem quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Olha, que maravilha! Devemos seguir a Jesus, porque quem segue a Jesus não erra no caminho. Ele é o nosso pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você. Aleluia! Ele disse: olha, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que ele vai dar em recompensa da sua alma? O que ele vai dar em resgate da sua alma? Quando nós observamos a palavra resgate, quer dizer redenção, quer dizer salvamento, são sinônimos da palavra resgate. E quando veja aqui no Salmo 49, versículos 6 e 7, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. O verso de número 8 diz: pois a redenção de alma é caríssima e cessará para sempre. Ou seja, não tem bem suficiente para pagar o valor de uma alma. Maravilha! Glória a Deus! Não tem valor nenhum que pague pela sua vida, pela sua alma. A redenção de uma alma é caríssima. Valores financeiro, valores de bens, ou valores intelectuais, ou valores e que valores podemos considerar, não dá para comprar uma alma. Não, isso é projeto de Deus, somos de Deus e precisamos voltar para Deus, voltar em santidade, voltar com a vida pautada nos ensinos da palavra dele. Olha, o que o apóstolo São Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18, até o versículo de número 23, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, olha aqui, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, que a vossa fé e esperança, para que a vossa fé e esperança tivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas é incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, Pedro estava dizendo que o valor do resgate da nossa alma foi caríssimo. Ouro, prata não pagaria. O resgate da nossa vã maneira de viver, maneira sem significado. Muita gente vive como se não tivesse um dia para prestar conta de Deus. Vive como se não tivesse um dia que morrer. Olha, Jesus pagou o preço pela nossa vida, muito além do ouro e da prata, porque não foi com coisas corruptíveis, não. Foi com o precioso sangue dele, que já estava determinado antes da fundação do mundo. Ninguém pega Deus de surpresa, não. Nós somos surpreendidos por coisas que a gente nem imagina, mas Deus não se surpreende com nada. Ele está no controle de tudo. Já veio a redenção, caso houvesse a falha humana. A falha humana aconteceu, mas a redenção já estava pronta. Jesus deu a sua vida por nós. Isso estava no projeto de Deus desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, disse Pedro. Olha aqui, meu Deus, veja aqui, que agora nós somos de novo gerados. Não
de semente corruptível, mas pela palavra de Deus viva e santa, que permanece para sempre. Meu Deus, em Atos capítulo 4, versículo 12 até o versículo de número 13, disse também o escritor de Atos: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informando que eram homens sem letras e doutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando a gente está com Jesus, a coisa é diferente. Pedro faz aqui um sermão, mostrando para Anás, para Caifás, para aquela turba religiosa, que eles pensavam da salvação de outra forma, mas ele mostrou nenhum outro a salvação, só Jesus. Ele é o nome dado para que possamos ser salvos, não há um outro nome. E eles ficaram admirados, porque antes Pedro e João haviam operado um milagre na vida de um coxo, e eles ficaram maravilhados, pensando que aquele fator era um fator de dons especiais, que era uma coisa humana. E ele disse: não, isso aí aconteceu porque Jesus, que vocês crucificaram, ele fez esta obra maravilhosa, curando esse homem. E agora veja que, e no final ele apresenta que Jesus é o Salvador, não tem outro nome, disse Pedro, em nenhum outro há salvação, e também nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. No nome de Jesus, não podemos envergonhar, temos que entender que o Evangelho de Jesus, essa boa nova de salvação, ela é para ser pregada a todo momento, não ser pregado somente em palavras, mas ser pregado também com a vida, porque a gente tem que viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus. O que Paulo escreve aos Romanos? Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele, no Evangelho, nele é que se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que se aproximam de Deus, creem que Ele existe, que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Todos aqueles que têm fé, têm confiança em Deus, com certeza Ele tem a experiência do resultado maravilhoso. Não podemos envergonhar do Evangelho de Jesus, não. Mas viva o Evangelho de Jesus. Ame a palavra de Deus, ame, leia, viva, fale sobre ela e você vai ver o grande resultado. Olha que hoje, no meu pensamento em oração, pensando o que falaria, Deus colocou isso no meu coração, e vou te dizer que o maior investimento é na vida espiritual. Não temos como pagar pela nossa salvação. Não temos como pagar pela nossa salvação. Jesus já pagou por nós. Não pense que o nosso dinheiro, que a nossa fama, que o nosso intelecto vai trazer algum resultado na eternidade. Não, é Jesus Cristo, Ele que, na verdade, estará pagando, ou pagou por nós, e a nossa vida, ela está pautada nos ensinamentos de Jesus. Olha, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, até o versículo de número 6, veja o que diz o texto aqui, texto que nos faz lembrar que nós temos que orar pelas autoridades constituídas, reconhecer que cada um no poder, na posição da hierarquia que Deus colocou, precisa ser obedecido, desde que seja dentro dos parâmetros da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2,
texto já citado, que diz assim, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, no tempo exato. Então, para servir de testemunho, Jesus, ele deu a vida por nós, ele pagou esse alto preço. Você tem valor, reconheça isso nos pés de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é a garantia dessa redenção em Cristo Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, diz o texto, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da posição, da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Veja que Jesus disse, olha, não vos deixarei órfãos, mas enviarei um outro Consolador. O Espírito Santo veio para ser esse Consolador, para ser essa pessoa que estivesse ao nosso lado, essa pessoa que nos confortasse, nos ajudasse nos momentos difíceis da nossa vida. O Espírito Santo, ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Ele, o Espírito Santo, ele trabalha na vida de cada um de nós, nos levando a compreender que Jesus Cristo é o Salvador, levando a uma mudança de vida, a uma regeneração da nossa vida física, para que tenhamos uma vida plena também espiritual. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2 até o versículo 4, diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Então não podemos pensar nas coisas físicas, nas coisas terrenas, nos nossos compromissos, sim, mas olha, a palavra de Deus está enfatizando para pensarmos as coisas de cima. As coisas da terra é normal, somos terrenos, o nosso físico, ele veio do pó, mas o nosso espírito, a nossa alma foi outorgada por Deus. Não podemos esquecer dessa parte, que essa parte é o mais importante da nossa vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, nós encontramos a palavra de Deus que diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória a ser revelada no futuro, na eternidade. Deus tem plano para com a minha vida. Deus tem plano para com a tua vida, para com a nossa vida. Creia nisso. E talvez você esteja passando por luta, por aflição, que não tenha quem não esteja quieto diante da situação que vive o nosso país, que vive o mundo, a humanidade. Mas olha, tenha certeza que o Senhor Jesus, ele está no controle, ele está cuidando de tudo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, devemos reconhecer que somos dependentes do Senhor. Nós falamos numa das lives sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso declara uma dependência. Ainda que tenhamos o pão, mas o Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, Senhor. É o reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida. Reconheça Jesus nos seus caminhos e você, com certeza, estará sendo abençoado com todas as bênçãos celestiais. Nós queremos orar por você. Compartilhe essa live.
Esse momento tão curto de reflexão, compartilhe. Porque cada um ser humano é um projeto de Deus. Eu sou diferente, você é diferente. Mas olha, unidos formamos uma rede espiritual, entendendo que Deus está no controle dessa rede. Nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Faça o seu pedido, pode fazer. Estaremos orando. Tem alguns pedidos que já chegaram até aqui e estaremos orando por você. Se você não escreveu o seu pedido, mas olha, você vai estar incluído também nas nossas orações. Você vai estar incluído. E tenho certeza que não estamos sozinhos, não, meus irmãos. Não estamos sozinhos, meus queridos, sem rede social com a gente. Deus está cuidando de você. Tenha certeza disso. Sinta a presença dEle. Nós estamos nesse culto doméstico, cultuando ao Senhor. Não podemos estar unidos por causa da aglomeração, ou seja, unidos num templo, mas olha, em espírito estamos unidos. Deus está aqui, está no seu lar, está onde for invocado o nome de Jesus. Aqui temos um pedido de oração. Manvana Salles pede oração para a família e para o seu esposo que está se recuperando. Também o pastor Décio, o pastor auxiliar do Templo Sede, na rua Getúlio Vargas, 231, Assembleia de Deus, Ministério Diamantina. Ele pede oração em favor da sua família que está enlutada. A irmã Gláucia, que partiu para a eternidade, ela partiu para os braços do Senhor. Estaremos orando em favor da família enlutada. Olha, eu creio na presença de Deus. Quando você lê a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, você vê, Timóteo diz assim: não desprezes o dom que há em ti. E no capítulo 2, bem no início, no capítulo 1, Paulo já escreve para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Despertar tem sentido de assoprar a fogueira. Desperta essa fé, desperta essa fé, essa convicção que você já teve e não está tendo mais. Jesus vai te dar vitória. Desperta o dom que há em ti. Meu querido, a bênção de Jesus, ela se faz presente. Não esqueça que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oremos. Pai querido, suplicamos as tuas bênçãos em favor da Vânia Salles, também do pastor Décio, a família lutada, Senhor. A irmã Gláucia foi para a eternidade, Jesus. O Senhor a levou. Mas olha, conforta, Senhor, os familiares. Meu Deus, eu faço pedido ao Senhor e suplico, abençoa todos que estão em rede social conosco e os que ainda vão acessar esse site, Senhor, essa live, que as tuas palavras vão estar ressoando em cada lar, em cada vida. Meu Deus, no nome de Jesus, eu creio nas promessas, creio que o Senhor vai estar abençoando cada vida, está abençoando cada vida, meu Deus, no nome de Jesus. Aleluia, eu creio, Senhor, nas suas promessas. Amém, Senhor, amém. Como pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Diamantina, servo do Senhor Jesus, eu quero impetrar a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com toda a família de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós,
quem será contra nós?